A gente vai voltar nesse assunto, mas eu queria antes ver uma sonora que a gente tem aqui do Tarcísio, porque o Tarcísio, governador de São Paulo, também comentou a respeito do vice do Flávio. Eu recebo bem, muito bem a notícia do vice. O Alfredo Gaspar é uma pessoa que dedicou a vida ao Ministério Público, né, um promotor de justiça, uma pessoa que já assumiu a posição de secretário de Segurança Pública em Alagoas, então tem uma identidade com aquele tema que é mais caro para o cidadão brasileiro, que é o tema da segurança. Pois é, Tarcísio também deu aí o seu apoio, parece que, enfim, fecharam ali a cumbuca. Não poderia ser diferente, né? Com certeza isso foi muito bem conversado, tanto é que foi o último a ser divulgado, como nós falamos aqui, teve até uma certa, digamos, suspense com relação a isso, vários nomes ventilados, como você mencionou. Então, obviamente, isso foi claramente arquitetado, muito bem alinhado entre todos que estão ali compondo aquele palanque junto com o Flávio, e um deles é o Tarcísio. A gente viu no discurso que o Flávio deu essa semana, onde foi essa semana que ele deu um discurso que o Tarcísio estava justo ao lado dele, não sei se foi aqui em São Paulo, foi em algum lugar aqui perto, mas de qualquer maneira o Tarcísio estava ao lado dele ali, estava obviamente chancelando. Nessa mera figura protocolar política, nesse momento, quando há um discurso desse pré-candidato ou candidato, quem está ao lado dele, basicamente, é essa figura naquele momento para dizer: estou aqui, estou ao lado dele. E é importante que o Tarcísio, como tem uma boa votação no estado de São Paulo, é importante essa presença ao lado dele. E vale dizer que o Tarcísio, né, quando inclusive o nome do Flávio Bolsonaro foi cogitado, ou foi, enfim, anunciado, vamos dizer assim, pelo Jair, o Tarcísio foi, digamos assim, acusado, entre aspas, de não dar o seu apoio imediato, ou de hesitar, talvez, enfim, porque ele esperasse ser um possível candidato. Enfim, quem conhece a história sabe que o Tarcísio nunca quis ser candidato à presidência. E como diz o ditado, para um bom candidato aflorar, a primeira coisa que tem que acontecer é ele querer ser candidato. Não tem como ser bom candidato sem ele querer ser candidato. Acho que o Tarcísio sempre quis o governo e queriam enfiá-lo em outro cargo na presidência, mas houve ou foi lida como uma possível hesitação do apoio dele ao Flávio. Isso gerou, à época, um burburinho. E você acha, Mota, que agora o Tarcísio saiu já imediatamente falando do vice e apoiando para não dar pano para manga? Na minha experiência, há poucas coisas mais tóxicas do que esse meio de campanha. Essas pessoas que circulam no meio de uma campanha eleitoral. Vocês estão me ouvindo ainda ou perdi a conexão? Não, estamos te ouvindo. Perfeitamente. Então, esse é um ambiente muito tóxico, porque você está trabalhando com a perspectiva do poder. E a perspectiva do poder é muito melhor, muito mais valiosa, muito mais atraente do que o poder propriamente dito, né? Muita gente, quando chega no poder, até se decepciona, mas era isso. Agora, a perspectiva do poder é muito atraente. Então, nesse meio de campanha, sempre circula muita gente, muitas pessoas que têm essa função de ficar fiscalizando o que os outros estão fazendo, inclusive as pessoas do mesmo partido. E você vê isso em todas as campanhas. Por exemplo, eu acredito que na campanha do Zema está acontecendo a mesma coisa. Uma ou duas decisões que o Zema tomou e que o prejudicaram, isso com certeza veio de algum mau conselho de alguém da campanha. Alguém que chega no seu ouvido assim e fala: olha, faz esse comentário aqui, está na hora de você dar essa declaração. E aí você confia, acaba aceitando aquele conselho. Eu acho que o Tarcísio sabe que ele tem muitas opções e que ele tem pela frente mais ou menos o futuro que ele quiser ter, porque ele é muito acima da média dos outros políticos. E seja qual for o desenrolar desse ano, haverá sempre espaço para políticos como Tarcísio, como Zema, para não falar da necessidade, né? Imaginando a hipótese do Flávio ser eleito, a necessidade gigantesca que o Flávio terá de quadros bons
em todas as posições. Então, o Tarcísio, eu acho que ele está, eu imagino, absolutamente tranquilo nesse aspecto. E você sabe que eu falei aqui do livro, não sei o quê, dos autores angolanos, você fica dando dica de livro também, você sabe que procurou um espectador nosso para a gente parar de ficar dando dica de livro, que o programa fica muito erudito, que a gente tem que falar as coisas mais retas. Então, enfim... Tem uma boa parte que gosta. Abraço aí pro José, que é o nosso espectador, a gente vai aqui se controlar, isso é culpa sua aí, viu, Musa? Olha, eu protesto contra isso. Eu também. Eu nunca recebi uma reclamação. Também não. É porque eu dou dica de livro. Pelo contrário, as pessoas gostam muito. Respeito o posicionamento do João. José. Respeito o posicionamento do José, mas eu acho que uma boa parte das pessoas gostam de saber de onde vem alguns tipos de ideia, né? Não, mas fica aqui, a gente também, a gente dá dica, é o que eu falei pro José, até ele me procurou nas minhas redes, eu falei, a gente vai dar as dicas de livro, mas a gente também vai falar as coisas papo reto aqui, para todo mundo ficar contente. Temos que agradar gregos e troianos. Já estou eu fazendo outra referência aqui, ô Mota. Mas não há conflito, não há absolutamente nenhum conflito entre falar de livros, citar livros e ter o papo reto. Pelo contrário, eu acho que determinados livros, eles desempenham um papel fundamental em ensinar você a falar direito, falar claro, usar as palavras certas, em vez de, né, eu não preciso nem citar quem são as pessoas nesse país que gostam de falar empolado, usar aqueles termos em que você fica assim, realmente ele falou isso aí? Então isso não tem nada a ver com o livro, pelo contrário. Acho que o Mota, ele consegue polarizar até com usar ou não erudição no programa, Mota. Pô, você começou o programa hoje já falando que ia desafiar desafinar, né, o coro dos contentes. Aí te travaram. Não fui eu, mas enfim, você que favor desafinar o coro dos contentes. Imediatamente saiu do ar. Eu apertei um botão aqui, sem querer, e você saiu do ar. Brincadeira. Obviamente que é brincadeira, mas enfim, agora a gente está polarizando no programa, Musa, até se a gente usa ou não referência literária. Pô, é brincadeira, é o país da polarização mesmo, hein? Mas essa eu também tô 100% com ele.